Fala galera cervejeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Cervejaria Escola Mr. Mubi. Aqui quem fala, Marcelo Mubi. E hoje o tema do nosso vídeo nada mais é do que malte, um dos 4 ingredientes principais que compõem a nossa receita. Então a receita cervejeira normalmente é composta de água, malte, lúpulo e levedura. E hoje eu escolhi como tema o malte. O malte, o que é o malte? Por que eu escolhi esse tema para vocês? Porque a gente vê as grandes companhias hoje lançando produtos como puro malte, duplo malte e muitas vezes o consumidor final não faz a menor ideia do que está sendo consumido ou do porquê que ele paga mais por uma cerveja dessa. Um exemplo que eu dou aqui para vocês. A cervejaria está completando 10 anos, já passou 4.000 alunos por aqui e eu costumo perguntar para esse pessoal, gente, o que é um malte? O que vem na cabeça de vocês quando vocês leem lá no rótulo? Puro malte. E você vê a cara de interrogação do pessoal. E aí eu decidi fazer esse vídeo para vocês, falar sobre o que é o malte, né? O que é o malte? O que vem na cabeça de vocês aí em casa? Para quem conhece, sabe que o malte na verdade ele é um processo de malteação e não um grão, não um cereal, e sim um processo que passa um grão de cereal. Quando a gente diz grão de cereal, a gente está falando de um grão que ele é rico em amido, em açúcar. Amido nada mais é do que açúcares de cadeias mais complexas, mais grandes assim. Então, conforme o malteador faz o processo de germinação desse grão, fica fácil de eu ter uma extração desses açúcares para minha cerveja no decorrer do processo cervejeiro, seja ele na abraçagem, seja ele no meu moinho. Fica fácil de eu extrair esses açúcares, de eu fragmentar esse grão, porque o grão in natura ele acaba sendo um pouco mais duro. A partir do momento que ele sofre o processo de secagem, de torragem, ele fica mais fácil de quebrar, de expor esse grão, de expor esses amidos, tá? Quando a gente fala em processo de germinação, pessoal, puxar na cabeça de vocês aquele processo que quando a gente é criança, a mãe, a professora acaba fazendo com a gente, de pegar um feijão, um grão de feijão, coloca no algodão úmido e esse grãozinho de feijão, ele começa a germinar. O malteador, ele vai pegar o grão que vem do campo, o grão in natura, vai aplicar uma umidade nesse grão, começa a germinar essa casca, esse grão de cereal, e aí ele aplica uma secagem ou uma torragem nele. Independente, gente, do grão que é. Independente de ser um grão de cevada, ser um grão de trigo, ser um grão de centeio, qualquer tipo de grão de cereal, ele é rico, ele tende a ser rico em amido, em açúcar. O mais comum utilizado é cevada. Por isso que normalmente a pessoa remete, malte é cevada. Mas não, você tem malte de trigo sim. Qualquer outro tipo de cereal dá para passar por esse processo. Até o ateliê do malte, ele tinha um malte de arroz negro. Era um produto bem diferenciado do mercado. Acho que eu desconheço outra pessoa que tinha esse produto, mas eles tinham esse produto. E era bem marcante, arroz negro, eu lembro disso. Então você consegue trabalhar vários tipos de grão, não só a cevada. A mais comum, sim, acaba sendo ela. Então, fez esse processo de germinação, ele acaba trincando a casca desse malte, e ao mesmo tempo que ele trinca a casca desse malte de forma sutil, ativa algumas enzimas no interno desse grão. Tá? Essas enzimas vai facilitar a quebra da cadeia desses açúcares, desses amidos que são açúcares de cadeia grande, complexa. Essas enzimas quebram essas cadeias grandes em cadeias menores, açúcar simples, onde a levedura, lá no final do meu processo, vai conseguir consumir e fazer o processo de fermentação. Então ela consome esses açúcares de cadeia simples, gerando álcool para minha cerveja, gerando CO2 para minha cerveja. Então essa é a importância do processo de germinação. Ativar essas enzimas e conseguir transformar esses açúcares de cadeias grandes em cadeias mais simples. Açúcares fermentáveis. Então essas cadeias grandes muitas vezes não são de açúcares fermentáveis. Até tem, mas a levedura não consegue fazer esse processo de fermentar esses açúcares de cadeia complexa. Então quebra, fragmenta e fica fácil de ter essa extração. O que eu queria que vocês soubessem, que vocês, não sei se vocês já procuraram a estrutura de um malte. Como é esse malte por dentro? A gente vê assim o externo, esses grãos, quase não sai. Queria deixar aqui para vocês uma imagem do que é composto o interno desse grão. Composto que eu digo na parte de estrutural. Vocês vão ver que ele vai ter várias partes. Vou dar como exemplo aqui: embrião, epitélio, células vazias, a testa, o pericorpo,
o Escupilho, agora eu esqueci até o nome. São uma série, vou deixar aqui a imagem para vocês, vocês vão ver várias partes que compõem esse grão. Mas eu queria que vocês focassem em duas partes, tá, gente? Na casca e no endosperma. Por que eu quero que vocês foquem nessa parte de casca e nessa parte do endosperma? A casca, porque ela acaba atuando como meio filtrante da minha cerveja. Tá? A casca acaba atuando como meio filtrante. Como assim, Marcelo? O cervejeiro caseiro nem gosta de filtrar cerveja? Verdade, eu mesmo não curto mesmo. Às vezes a gente usa aquela casca inteira, aquela palha da casca, né, que a gente expôs esse grão através do nosso moinho de cereal. Vão lá no vídeo, gente, compartilha o vídeo do moinho. Tem um vídeo do canal falando só do moinho. E então a gente começa a trabalhar essa casca de malte na nossa cerveja. Então a gente vai, no processo de recirculação, montando uma espécie de filtro natural com as cascas do meu malte. Legal? Então a gente abre a torneirinha, vem com a jarrinha e joga por cima. E aquele bagaço que está em suspensão tende a decantar, compactar, criando uma dificuldade desse grão. Legal? Uma coisa que a gente tem que ficar esperto, gente, é na panela. Se eu faço uma moagem muito fina da palha dessa casca desse malte, se eu moo muito ela, eu vou extraindo um negócio chamado de tanino para minha cerveja. E o que esse tanino vai dar na minha cerveja? Vai dar um amargo ruim. Existe aquela diferença de amargo bom e amargo ruim. O amargo bom morre na base da língua de vocês. Já um amargo ruim, provido da casca do malte, desse tanino, na verdade não da casca do malte, ele acaba passando para a minha garganta e isso me gera uma astringência, uma coisa que não é legal para a minha cerveja. Então uma moagem fina faz com que eu extraia esse tanino. Por isso também que a gente busca uma moagem de casca mais inteira. Existe uma outra forma de eu errar com essa casca. Se eu faço um cozimento acima de 80 graus, eu começo a extrair o tanino através de um cozimento de alta temperatura. Então, essa parte de vocês controlarem a temperatura na panela de vocês é de fundamental importância, tendo em vista que a gente está trabalhando essa casca como meio filtrante. Legal? Então, eu já falei para vocês que as enzimas quebram, já falei a importância da nossa casca e a parte branca do açúcar, do malte, que é o endosperma. Beleza? Outra coisa que eu quero que vocês tomem nota aí na casa de vocês, que é importante vocês saberem sobre malte, é que esse malte ele divide em duas classes, malte base e malte especial. O malte base, pessoal, eu vou extrair 100% de açúcar, é o que vai alimentar minha levedura. Então é um malte rico desses açúcares fermentáveis. Então, por isso que eu trabalho sempre uma porcentagem desse malte base. Eu vou dar algumas nomenclaturas para vocês referente a esse malte base. Então a gente passa a ter Pilsen, Viena, Munique. Normalmente são maltes de coloração clara, mas a gente tem algumas, salva a regra, umas exceções. Você pegar, por exemplo, o malte Red X, ele me dá uma coloração vermelha e ele também é uma base. Eu posso trabalhar até 100% na minha cerveja. Toda vez que fizer referência de base, então extrai açúcar e você pode trabalhar até 100% na cerveja de vocês. Já os maltes especiais não. Vocês conseguem ter cor, aroma e sabor. Porém, vocês não conseguem fazer, por exemplo, por exemplo, que é o malte black, esse malte mais escuro que está aqui na minha mesa. Eu não consigo fazer uma cerveja 100% malte black. Por quê? Vai me faltar esses açúcares que minha levedura precisa para completar esse processo de fermentação. Então você precisa ter um pouco de alguma dessas bases que eu falei, e aí você vai blendando, vai fracionando esses maltes especiais até compor uma receita que te agrade, que agrade seu paladar, que você busca na verdade. Eu quero que vocês saibam o seguinte, aqui, não sei se dá para vocês verem, eu tenho 4 copos diferentes. Eu tenho um Pilsen, um Cara Red e um malte black. Aqui eu vou ter um malte de trigo, então são 3 cevadas que foram expostas em faixa de temperaturas diferentes e que trazem características totalmente diferentes para a minha cerveja. O malte de trigo saiu então da cevada, e entrou uma outra planta, semente de trigo, grão de trigo, que também é um grão de cereal, que também tem sua carga de amido, de açúcar, que também dá para ser utilizado na minha cerveja. E aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, mas a Mônica colocou nessa posição, acho que para me torturar. Isso aqui é um malte defumado. Tá? É o malte, então sai as Auchenbiers, algumas o Simperstante acaba colocando um pouquinho desse malte, ele traz aquele aroma de bacon, aquele aroma de defumado que algumas cervejas buscam. Eu acho bem legal trabalhar esse malte. Então, você vê, só nessa mesa aqui eu tenho 5 tipos de malte. Então, cerveja duplo malte,
Tem a complexidade dela? Tem. A união de dois maltes. Se eu fosse fazer uma cerveja utilizando isso aqui, tudo que está na minha mesa, poderia fazer? Poderia. Tem uma base, tem alguns especiais. E seria uma cerveja tão complexa quanto essa duplo malte, e até mais, porque a gente está trabalhando 5 elementos diferentes na minha panela. Olha que legal. Então, a gente paga mais caro, sim, numa cerveja que é duplo malte ou puro malte, porque maltear grão é caro. Maltear grão é uma parte cara. E hoje em dia, cara, quem é cervejeiro caseiro, quem está começando nesse universo cervejeiro, a gente tem o prazer de ir no brew shopping e comprar isso aqui já malteado pra gente. Antigamente, o pessoal, acho que dos anos 80, não sei, eu lembro que meu pai trabalhava numa empresa chamada ZF e ele trouxe uma vez um livro para casa de fazer cerveja e lá orientava o pessoal a maltear o seu próprio grão. E hoje em dia essa cena vem acontecendo, até a galera fazer um malte artesanal, vem malteando seu próprio grão, mas hoje você tem a facilidade de comprar isso tudo pronto, os maltes modificados, fácil de você trabalhar, fácil de você ter extração desses açúcares. Então isso é legal, isso é ponto para cerveja caseira aqui, cerveja caseira, cerveja artesanal, cerveja especial. Eu acho bacana você ter essa facilidade, tá, gente? Então é isso que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje, um pouco sobre malte, um pouco sobre a estrutura desse malte e o porquê que a gente paga caro, porque maltear grão é caro. Fica essa dica aí para vocês. Então, quando alguém questionar vocês o que é malte, vocês vão saber que malte na verdade não é um grão, é o processo que passou um grão de cereal. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham curtido. Divulgue o nosso canal, vem participar com a gente, viva a cerveja, um brinde de amizade. Ah, não esqueça, cerveja é sempre confraria, tá, gente? Não esqueça disso aí não. Valeu, até a próxima.